Mas agora, Cibele, a gente continua falando de economia, o coronavírus que já vem afetando diversos setores da economia catarinense, da mesma forma no cenário nacional. E nós vamos repercutir agora este assunto. Prisco, boa tarde a você e aos nossos convidados. Boa tarde, Fernando. Estamos hoje aqui com o secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, e também com o representante da Fiesc, Eduardo Fiatz, que é diretor de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Eu começaria com o secretário Paulo Eli, satisfação tê-lo aqui, secretário, me distanciando um pouquinho, porque é importante a gente manter 1 metro de distância. Preocupado com o momento, secretário? Muito preocupado, mas nós estamos tranquilos para tomar todas as decisões que nós estamos tomando. O dilema hoje é o dilema mundial, né? Como combater o coronavírus e manter a economia funcionando. Então, esse é o dilema mundial. Nós estamos tomando as medidas de ontem foram iniciais e elas devem se agravar ainda mais no futuro, porque nós temos que fazer o distanciamento social, e distanciamento social afeta totalmente a economia do Estado, restaurantes, cinemas, teatros. Mas nesse momento a prioridade é a vida do catarinense. Nesse momento é a prioridade, então a medida mais importante que nós tomamos ontem foi o transporte coletivo, porque no transporte coletivo é onde as pessoas mais se infectam hoje, porque o vírus ele já está praticamente disseminado na população. É verdade. Então esses movimentos... Agora, secretário, já dá para fazer uma estimativa do prejuízo em termos de arrecadação no médio e longo prazos em Santa Catarina no atual exercício? Bom, nós estamos trabalhando com estatísticas. As estatísticas que fizemos hoje de manhã, eles apontam que nós vamos perder de ICMS. Nós arrecadamos 2 bilhões de ICMS por mês. Nós vamos perder entre 425 milhões a 950. Até o final do ano? Não, por mês durante a crise. Por mês? Por mês durante a crise. Ou seja, estamos falando aí de 1/4 da arrecadação do Estado. Por mês. De ICMS. Por mês. Então, isso vai fazer com que o Estado tenha que rever todas as suas contas, porque se você... Custeio, folha de pessoal, reposição salarial, reajuste... Dívida pública. Nós estamos trabalhando com a União um plano de contingenciamento da dívida pública para não pagar as parcelas durante 12 meses. Esse tratamento será para todos os estados? Todos os estados. Nós estamos trabalhando com isso com o governo federal. E, de imediato, o impacto na arrecadação ele começa, por exemplo, com as medidas de ontem, as pessoas não estão mais na rua, não estão mais abastecendo seus veículos. A gasolina sozinha representa 10% da arrecadação do Estado. Então, se as pessoas não abastecerem, não teremos arrecadação de gasolina. Os combustíveis representam 19% da arrecadação estadual. Se nós não temos os postos funcionando e as pessoas não estão abastecendo, nós vamos ter perda. Se nós não temos as lojas funcionando nos shoppings, nós vamos ter perda. Agora, isso pode comprometer questão de folha de pagamento e tudo mais? Não, tudo está comprometido hoje. Tudo. Em função de que as consequências elas são muito danosas, as pessoas vão ficar em casa. É claro que vai aumentar a arrecadação do ICMS da energia elétrica, que as pessoas vão ficar mais em casa. Mas não compensa as outras perdas, não compensa, porque simplesmente as medidas elas têm que ser de afastamento das pessoas, 1 metro. Exato. E aí nós temos todo o nosso setor econômico funcionando hoje, a agricultura, as lavouras, tudo isso vai funcionar normal porque já usam poucas pessoas. Perfeito. Agora, naqueles setores onde se usa muita aglomeração de funcionários no mesmo espaço, isso nós vamos ter que trabalhar, questão de bancos, porque as pessoas elas têm que ficar longe uma das outras para não passar o vírus. Perfeito. Professor Fiat, satisfação tê-lo aqui. Prazer, e no contexto da Federação das Indústrias, das empresas, das indústrias em particular, como é que a federação está vendo o quadro, apreciando a situação? A federação está analisando isso como uma verdadeira guerra, né, como o governo está trabalhando. E numa guerra você tem perdas, né, econômicas e principalmente de vidas. A questão é se nós vamos terminar, nós vamos vencer a guerra. Certo. Com certeza nós vamos vencer a guerra. A questão é onde nós vamos chegar... Essa é a prioridade, né? Essa é a prioridade, né? É onde nós vamos chegar em termos de perdas de vidas e de economia. Só para ter uma ideia, se compararmos a Itália com a Coreia, a taxa de mortalidade da Itália hoje equivale, proporcional à população brasileira, seria de 8 mil pessoas, proporcional à população brasileira. Na Coreia seria 320.
Então, acho que a medida do governo que foi decretada ontem é fundamental para nós decidirmos se vamos ser uma Coreia ou se vamos ser uma Itália, né? Que proporcionalmente é brutal a diferença. Agora, risco de quebra de empresas, como é que a Fiesco está avaliando a situação? Sem dúvida, há um impacto... Principalmente as pequenas e médias, né? Claro, há um impacto fortíssimo. Nós temos afeta a veia da empresa, que é o caixa, né? Porque é o faturamento diário, o trabalho. E por isso, quanto mais nós trabalharmos para diminuir esse ciclo de crise, né? Que, por exemplo, na Coreia foi em torno de 6 semanas, na China 8 e na Itália já está 10 e ainda não se controlou, né? É verdade. Quanto antes nós controlarmos esse ciclo da crise, mais rapidamente a economia volta à atividade. A federação já está dando alguma recomendação aos empresários? Nós criamos uma central de suporte à indústria para ajudar a interpretação do decreto do governo e a aplicação do decreto. Estamos fazendo levantamento de boas práticas para trabalho em casa, para o home office, para que as pessoas comecem a se habituar no trabalho em casa. Orientação também na indústria, né? Você tem indústrias onde, por exemplo, no laticínios, a pessoa quase que está inteiramente protegida, até por conta da atividade econômica, né? Enquanto que no desenvolvimento de software, todo mundo está próximo do outro. Então, tem práticas diferentes para cada uma das áreas e dos setores. E estamos também prospectando tecnologias que eventualmente podem colaborar com a ação do governo. Por exemplo, eventualmente conversão de indústrias para produzir mais álcool gel, máscaras e eventualmente até equipamentos que podem contribuir com o governo na área de saúde pública, que a indústria pode colaborar. Já dá para quantificar o prejuízo no contexto empresarial da iniciativa privada? Isso ainda é prematuro, né? Né? Mas nós podemos avaliar mais ou menos proporcional ao governo, né? Quer dizer, a arrecadação do governo ela é consequência da indústria do comércio e da agricultura. A indústria de Santa Catarina representa aproximadamente 30% da economia, 27% a 30%, então nós vamos ter um impacto muito significativo variando de setor para setor, mas vai ser... De maneira uniforme, sob o aspecto regional ou com variações? Certamente há variações, né? E, por exemplo, no setor de alimentos, se nós conseguirmos manter a produção, as pessoas vão continuar se alimentando. Precisa do abastecimento. Né? Exato. E é fundamental a indústria continuar operando, mas em outros setores, por exemplo, como o vestuário, que é o maior gerador de emprego no Estado, as pessoas não vão poder comprar, né? Elas vão estar fechadas em casa. Então, vai ter um impacto diferente do alimento. E agora, risco de desemprego, né? Sim. Sem dúvida, Depois. sem dúvida. Né? É por isso que realmente tem que haver um trabalho nesse período, a federação, o governo já planejando o retorno à economia e o fortalecimento dessa situação crítica. Né? Essa sintonia, secretário, entre a iniciativa privada e o poder público está azeitada? Essa Ok, sintonia? Na elaboração do decreto ontem as federações participaram, assim foi tudo muito apressado também, porque nós precisamos tomar decisões rápidas, né? Nós temos que fazer o plano de contingenciamento, principalmente das indústrias, para evitar a aglomeração dos empregados. O transporte coletivo vai ser afetado, como é que as indústrias vão fazer com que os empregados venham trabalhar, então, sem pegar o vírus, né? E todo esse é um planejamento. E o escoamento da produção também, né? Isso, escoamento de produção. Nós temos, tem países que vão levar 5, 6, 7, 10 semanas. Nós estamos na primeira semana. Então, nós temos muito que avançar. Nós vamos ter que trabalhar junto com a iniciativa privada para fazer os planos de contingência de afastamento social, porque aquelas atividades onde, por exemplo, uma fábrica totalmente robotizada, que tem poucas pessoas, o único problema que vai ter é o transporte dos operários até as fábricas. Isso. Agora, as fábricas que têm muitos operários trabalhando na mesma sala, tudo isso vai ter que ser adaptado para continuar funcionando. Entendeu? Exatamente. Então, todo esse processo nós precisamos fazer agora para trabalhar em conjunto com a iniciativa privada. Os primeiros 7 dias, que é o decreto, basicamente, é para nós trabalharmos os planos de contingência. Certo. De afastamento social e de higiene, né? Então, basicamente, afastamento social, as pessoas que estão doentes vão para o isolamento e higiene. Então, esse é o processo, um ciclo todo. No combate ao coronavírus, nós não podemos destruir a economia do Estado. Claro. Então, todo esse trabalho ele é feito articulado, de forma conjunta. É claro que tem setores que, basicamente, vão fechar suas portas durante muito tempo. Certo. Por exemplo, os cassinos de Las Vegas, não é o caso aqui, mas fecharam ontem. Sem dúvida. Então, os parques temáticos, toda essa atividade de entretenimento, tudo que gera aglomeração de pessoas, inclusive festas de aniversário nas nossas casas, isso tudo vai ter que acabar, porque senão o vírus ele vai demorar muito mais tempo para ir embora. O ministro da Saúde está falando aí em 20 semanas para que se possa vencer o período negro, né? Agora, professor Fiat,
A indústria sente mais, o comércio, o varejo? Qual o segmento, na sua avaliação? Novamente, como disse o secretário, por exemplo, algumas indústrias que são mais automatizadas, elas tendem a sentir menos do que um setor comercial que depende drasticamente da presença das pessoas, tanto no consumidor quanto no trabalhador, né? Mas a economia vai sofrer como um todo, porque é uma cadeia, né? Nós temos a agricultura, a indústria e o comércio todo encadeado. E o governo, naturalmente, como chave nesse processo também é impactado. E as compras em lojas, elas são por impulso. 30% das compras em lojas são por impulso. Então, elas agora vão tomar muito cuidado. Então, só nisso já diminui o movimento do comércio. E nós estamos tendo uma situação interessante, que é a compra pela internet. Sim. Ou seja, a entrega do produto na residência, né? A Amazon, inclusive, está contratando 100 mil pessoas. O maior problema do Estado na iniciativa privada hoje é manter a normalidade dos supermercados funcionando, as cadeias de abastecimento e as pessoas terem local para comprar os seus produtos. Exato. Aqui vai, inclusive, um recado à população: tenhamos bom senso, equilíbrio, não façamos uma corrida aos supermercados com grandes ranchos, porque se você se abastece a mais, vai faltar para alguém. Então, vamos ter bom senso e conduzir a coisa de maneira tranquila para que a normalidade possa ser preservada. Vamos chamar agora também a opinião do presidente da FACESC, o grande presidente Johnny Zulauf. A matéria que estamos tratando é o coronavírus, o Covid-19, que realmente precisa ser levada na situação e na preocupação que nós estamos tendo. Quero dizer que isso será superado e que nós estamos atentos para que seja compensada de alguma forma o esforço que o Brasil está fazendo e Santa Catarina está fazendo. Vamos tomar as nossas medidas nas empresas, nas instituições e nas famílias. E estaremos permanentemente colocando a todos as nossas posições, buscando uma solução para esse impasse. Muito bem, de acordo, secretário Paulo Eli? Sim, de acordo, nós temos que trabalhar conjuntos, porque nos outros países que estão na crise, no auge da crise, basicamente a economia está paralisada. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça aqui. Então, nós temos que, com a iniciativa privada, trabalhar todas as cadeias de fornecimento para que os mercados tenham produtos para vender. Como nós estamos trabalhando muito com as consequências da greve dos caminhoneiros. Durante 13 dias, praticamente, nós levamos 6 meses para nos recuperar naquele processo. E agora nós estamos tendo um excesso de consumo nos mercados e uma redução de consumo nos postos de gasolina. Então, e o ICMS do Estado, o Estado só tem basicamente essa receita, 80%. 80% da receita global é ICMS. Né? Então, assim, se as pessoas não vão mais abastecer seus carros, não tem arrecadação. Se a indústria não consegue abastecer as linhas de produção, também não tem arrecadação. Então, por isso que nós temos que trabalhar em conjunto com as federações, os planos de contingenciamento para minimizar os efeitos da crise. Sem dúvida. Isso nós estamos fazendo. Agora, o ministro da Economia, enfim, o governo federal está programando alguma reunião com os secretários da Fazenda para discutir essa questão econômico-financeira? O Paulo Guedes já lançou um plano na semana passada, segunda-feira. Sim, dos 147 bilhões, né? 147 bilhões. O mais importante ali é a liberdade dos bancos usarem o dinheiro do depósito compulsório para alongar os empréstimos das empresas por 3 meses. E o recolhimento do FGTS com mais prazo, com 3 meses de prazo. Só que essas medidas elas são insuficientes, porque basicamente em Santa Catarina, a Santa Catarina arrecada hoje 100 milhões por mês do Simples. Se as empresas do Simples não venderem, essa arrecadação já não entra para o Estado. E como que se essas empresas do Simples não têm receita, como que elas vão pagar seus empregados? Exato. Então, tudo isso tá num ciclo que nós temos que gerenciar muito bem. O secretário Paulo Eli tirou da minha boca: as medidas anunciadas por Paulo Guedes foram insuficientes. Elas são. Não lhe parece, professor? Os estados e municípios ficaram de fora. Não lhe parece, professor? Não tem dúvida. Eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito. Esse é um ponto que, apesar da crise, do temor de todos, nós estamos falando talvez uma população atingida diretamente entre 30 e 50 mil pessoas. Só em Santa Catarina, por exemplo, na indústria, são 700 mil trabalhadores. Então, a grande maioria dos trabalhadores vai ficar em casa, vai ficar retida de alguma forma. Nós temos que pensar em como retomar rapidamente esse processo.
temos que usar o tempo para pensar em novas estratégias, para capacitar as pessoas, para pensar em como rapidamente recuperar o processo. A federação está atenta a isso? Sim, nós estamos até discutindo já com o governo algumas ações e vamos reunir com as entidades. O presidente Mário, por meio do COFEM, vai se articular também com as entidades empresariais no sentido de começar a propor iniciativas, tanto durante esse processo das semanas aí que vamos estar impactados, como principalmente depois. Essa rodada entre as federações com o governo, elas já vão prosseguir ou vão aguardar o distanciamento social? Como é que vai ser? Não. Ontem nós tivemos a primeira reunião. Ou será por videoconferência? Não, as reuniões do gabinete de crise, elas serão agora todo dia, com a participação dos órgãos do Estado e das federações, porque nós temos que construir, como na greve dos caminhoneiros, nós tivemos que trabalhar naquela época, dia a dia as ações. Porque cada dia é um dia diferente, é uma guerra diferente, porque nós temos todo o agronegócio. E são fatos que vão sucedendo também. Nós temos todo o agronegócio, nós temos toda a cadeia exportadora, nós temos toda a cadeia de fornecimento dos mercados, nós temos toda a cadeia de transporte coletivo, de transporte de cargas. Nada disso pode parar. Exato. E como nós vamos fazer isso sem disseminar o vírus? Então, esse é o segredo que nós temos que trabalhar. É uma linha tênue, né? Tênue, muito tênue no processo. E o impacto econômico para os estados, para a União ela tem capacidade de gerar dinheiro. Ela tem a Casa da Moeda. Tem a Casa da Moeda, mas só que gera inflação também, emitindo, né? Agora, os estados não têm. Os estados não têm, não podem lançar títulos, não podem lançar dívidas. O Estado de Santander é um estado altamente endividado em relação no fluxo de caixa. Nós vamos pagar, nos próximos 12 meses, 2 bilhões e 500 milhões de reais, com o dólar a 5. Mas era menos, né? Aumentou agora com... Não, era menos, mas era 2.200. Exato. Então, isso tudo impacta no fluxo de caixa. Se nós não vamos ter arrecadação, como é que nós vamos pagar a dívida pública? Então, por isso que nós temos que trabalhar com o Congresso para que o Congresso Nacional permita que os estados façam a renegociação das dívidas com a União e com os bancos públicos, principalmente BNDES e Banco do Brasil. E para não haver atraso da folha de pessoal, existe alguma possibilidade de o governo federal dar algum apoio, oferecer algum apoio, alguma coisa? Nós estamos trabalhando em todas as oportunidades, todas as frentes, para que a gente não tenha problema na prestação de serviço. Fiat, alguma observação final para fecharmos? Nessa linha, o crédito vai ser muito importante para a indústria também, né? Então, o BNDES, os bancos associados, a estrutura financeira do país. Banco Brasil, Caixa Econômica. Todos vão ser fundamentais para manter esse lapso agora de faturamento, para nós podermos recuperar e manter os empregos. Para poder ajudar também as empresas. Sim, né? Isso, exatamente. Muito bem, agradeço muito a presença do professor Eduardo Fiat, que é diretor de Competitividade e Inovação da Federação das Indústrias, e do secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli. Muito grato pela presença e pelos esclarecimentos. Fernanda, com você. Obrigado, Prisco, secretário, presidente, obrigado pela participação aqui.